Salve, fiel torcedor! Se você é corintiano e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no Timão, então deixa o like, se inscreve no canal e comenta Vai Corinthians, pois postamos vídeos diariamente pra você, fiel torcedor. Então, fica até o final do vídeo porque essa notícia é insana. Corinthians desiste da negociação por Matheus Pereira, ele não vem mais e inclusive mudou de time. Lá no Matheus Pereira para o Corinthians desistiu da negociação porque a condição imposta pelo Al Hilal foi uma oferta, foi um empréstimo de apenas 4 meses, apenas até a metade do ano. É óbvio que isso não seria interessante para o Corinthians, que teria que fazer todo um desdobramento, né, de convencimento, né, de negociação e tudo mais, e pagar parte do salário, um salário altíssimo e tudo mais, para ter um cara até a metade do ano. É óbvio que não valeria a pena. Mas me chamou a atenção que o Al Hilal optou por emprestar o jogador, não para o Corinthians, para o Al Wahda. Sim, para o Al Wahda dos Emirados Árabes, que acabou anunciando o jogador, inclusive, já nas suas redes sociais. Então o Matheus Pereira, que parecia impossível, por todo aquele imbróglio que eu falei para vocês, de que o Al Hilal está punido pela FIFA com o transfer ban, não pode contratar jogador, então não tinha como eles liberar, parece então que o Matheus Pereira já não era mais tão imprescindível lá no clube saudita, a ponto de que eles optaram por emprestar. Só que o empréstimo lá foi até o final do ano. Curioso, né? Nesse caso, eles decidiram ou optaram por emprestar o Matheus Pereira somente até a metade do ano, com um empréstimo de 4 meses, e é óbvio que o Corinthians saiu da negociação. Agora, eu queria chamar a atenção, porque eu sei que eu cobro muito dos dirigentes a criatividade, de você buscar em mercados, muitas vezes, não nos mais expostos, não nos mais claros, não nos jogadores mais badalados, uma oportunidade de mercado, uma alternativa interessante para você reforçar a tua equipe, não gastando muito, ou às vezes até gastando, né? Mas trazendo aquele jogador de uma característica que você precisa e muitas vezes de um cara que está encostado, está na reserva, está buscando espaço, quer voltar para o Brasil, quer a vitrine da seleção brasileira. Esse cara, e tem muitos por aí, é que o negócio fica pipocando, é que o negócio fica mais claro de você realizar. O Al Hilal sempre se falou que era difícil negociar, que era complicado, porque, enfim, os caras têm uma dificuldade, os brasileiros vão para lá, meio que ficam presos, né? Tentam liberação, não conseguem, os caras ainda estão punidos, ainda tem todo esse problema e tal. E o Corinthians, na minha opinião, foi buscar um jogador que era muito difícil de trazer, pelos valores envolvidos, pela questão envolvida no clube. Talvez não era tão difícil assim, porque os caras acabaram até emprestando ele, mas no mercado interno. Para cá ofereceram 4 meses de empréstimo. Parece, a sensação que eu fico é que foi para não aceitarem, sabe? Os caras sabem que a temporada no Brasil vai até o final do ano, sabem que as competições começam a afunilar mais para o final da temporada. Então qual o sentido de você emprestar um jogador até metade do ano? Nenhum. Então provavelmente o Al Hilal ofereceu essa condição no negócio para o Corinthians não aceitar. Por que o Corinthians foi tentar negociar com um jogador do Al Hilal? Aí você me pergunta, tá, Chico, mas o Grêmio também tá tentando o Michael do Al Hilal, o Palmeiras também parece estar entrando no negócio. Só que o Michael, visivelmente, quer voltar para o Brasil e tem um acordo com o Renato. Pode até não fechar, tá? Porque o Palmeiras entrando no negócio, a coisa embaça. Mas tem um acordo verbal com o Renato Gaúcho, que foi seu técnico no Flamengo. É uma questão muito mais... Você tem um caminho muito mais aberto. O Corinthians, aleatoriamente, mirou num cara interessante, bacana, de bom talento e tal, no Matheus Pereira, sem nenhum vínculo com o Brasil, o cara nem jogou no Brasil, muito menos com o Corinthians, para tentar trazê-lo numa condição completamente adversa. Eu acho que o Corinthians precisa ser mais certeiro nessa contratação. Precisa de reforços, precisa urgentemente de reforços. O Fernando Lázaro não está dizendo isso porque não vai dizer, mas precisa de reforços. Precisa melhorar o seu elenco se quiser ser competitivo nessa temporada. Só que precisa, não digo nem sonhar alto, precisa mirar alto. Precisa trazer um jogador afirmado. Precisa trazer um jogador que venha e resolva o seu problema. Pode ser até o Michael. Daqui a pouco o Michael tem lá um acordo com o Grêmio e tal, mas daqui a pouco o Palmeiras entra, daqui a pouco o Corinthians. O Corinthians tem um poder que poucos clubes têm, que é a sua camisa, a sua história e a sua marca. Quando o Corinthians entra numa negociação, pode até ser que o cara opte por outro clube, mas sempre balança. Então eu acho que o Corinthians precisa, não digo nem pensar grande, porque o Duílio, ele vai do 8 ao 80, né? Ou ele quer o Cristiano Ronaldo, ou ele quer o Matheus Pereira. Com todo respeito ao Matheus Pereira por ser um grande jogador, mas não tem um nome no futebol.
E pelo embrólio da negociação, pela dificuldade da negociação, não tinha por que perder tempo nessa história. Eu acho que o Corinthians precisa mirar um jogador, mais de um, né? Na possibilidade de reforços e não ficar pensando duas vezes. Tem que ir lá, tem que contratar, mesmo que custe um pouco mais. A gente já está percebendo que talvez custe caro você economizar nesse momento. Custe caro você guardar para, sei lá, daqui a pouco esperar metade do ano, esperar o ano que vem. Não dá. O Corinthians precisa de reforços para ontem, especialmente nesse setor ofensivo. E que seja um jogador que chegue e jogue. Não estou dizendo que tem que ser um cara para lotar aeroporto, mas tem que ser um cara... E é difícil isso, eu reconheço. Você nunca sabe, toda contratação é de risco, você nunca sabe qual